Os irmãos podem sentar. Passador de slide, não acredito. Nós vamos refletir hoje, irmãos, Filipenses 4, de 1 a 9. É o texto principal aqui da nossa mensagem. Obrigado. Filipenses 4, de 1 a 9. Os irmãos podem encontrar aí na sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, lá no final da Bíblia. O capítulo é o capítulo 4 e os versos de 1 a 9. Os irmãos podem acompanhar aí. Filipenses 4, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que me ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, esse é um trecho da carta do apóstolo Paulo que passa várias instruções aqui para a igreja de Filipos. Ele envia aqui a carta aos filipenses e ele menciona pessoas por nome. Ele fala da Evódia, da Sintique, ele fala do Clemente, ele fala dessas pessoas, irmãos, que contribuíram para espalhar o Evangelho, no verso 3. E diz, o nome deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Foram pessoas, irmãos, que contribuíram para espalhar o Evangelho, para levar o conhecimento da salvação para outras pessoas. E ele orienta as pessoas a terem alegria, a serem amáveis, a terem em vista que o Senhor virá logo, a não se preocupar com nada, mas apresentar a Deus as preocupações em oração. Inclusive esse versículo, Filipenses 4, 6, a gente precisa sempre deixar num lugar visível, assim, né, na porta do guarda-roupa, em algum lugar em casa, assim, ou no computador que a gente trabalha, no lugar de trabalho, né? Filipenses 4, 6 fala, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, irmãos, é a receita da vitória de uma vida, irmãos, sem desespero, sem preocupação, né? Porque a gente, quando tem alguma coisa incomodando, a gente apresenta a Deus em oração. A gente ora, fala com Deus e descansa, né, que Deus vai dar a resposta. Mas no verso 8, irmãos, além de várias instruções aqui que o apóstolo Paulo apresenta, no verso 8 ele diz
coisas, irmãos, que nós devemos levar em conta para gerenciar os nossos pensamentos, irmãos. Então ele diz, ó, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor, nisso pensai. É assim que diz a Bíblia tradicional. E aí, irmãos, ele está dando uma diretriz sobre o que nós devemos pensar. O que nós devemos pensar. Irmãos, quando a gente enche o pensamento da gente de coisas ruins, a nossa vida fica ruim. Quando você assiste a notícia de morte, de crime, né? Quando você fica ligado ali no Cidade Alerta, né? E outros programas daquele tipo que falta pingar sangue da televisão ali, aquilo, irmão, traz um mal-estar para a gente. Você fica mal, você, nossa, quanta coisa ruim que tem no mundo, irmão. E muitas vezes, irmão, a gente se deixa levar pelas notícias, por tanta coisa que acontece, e isso entristece a nossa vida. E muitas vezes, às vezes também, irmão, na rede social, você está ali passando no celular e vem um testemunho de uma pessoa triste, uma pessoa doente, uma pessoa que está passando mal. Realmente, a gente tem que se compadecer das pessoas, mas às vezes a pessoa exagera, às vezes aquilo é até um golpe, irmão, às vezes nem é verdade aquilo, e a pessoa está mostrando ali um sofrimento extremo, uma coisa ali difícil, que a gente precisa confirmar se aquilo realmente é real, mas aquilo entristece a gente, transmite uma mensagem para a gente. E o que ele diz aqui, irmãos? Filipenses 4:8. Que a gente precisa encher a mente do que é bom. A gente precisa pensar no que é verdadeiro, no que é honesto. Então, irmãos, muitas vezes você está pensando assim, puxa, se eu for lá amanhã e o carro quebrar, tiver um problema, mas, irmão, isso é verdadeiro, né? Isso é uma coisa assim que realmente você sabe que vai acontecer. Não, você não sabe, de repente não vai acontecer nada. Ah, se eu for para o serviço amanhã e for demitido, aí a gente começa a se preocupar, irmãos, com coisas que nem aconteceram, que não são reais, e começa a encher a mente da gente daquela preocupação, daquele problema, e começa, irmãos, a passar um sofrimento desnecessário e encher a nossa mente de coisas que não são boas, que não vão nos levar a nada. E aí, irmãos, nós precisamos levar isso em conta, irmãos. Por quê? Porque os pensamentos dirigem a nossa vida, né? Os pensamentos dirigem a nossa vida. Então, se você está pensando, irmãos, em coisas ruins, existe a chance de você se encontrar com coisas ruins, né? Quando a gente pensa coisa boa, irmão, a gente geralmente encontra coisas boas e a gente encontra companhia, pessoas, se cerca de pessoas que também estão querendo pensar em coisa boa. Né? Se você começa a falar de um assunto e aquele assunto, as pessoas te conhecem por falar daquele assunto, começa a vir mais coisa, né, sobre aquilo ali. Ah, ele gosta desse tipo de vídeo, deixa eu mandar para ele. Então, você começa a acumular aquele tipo de pensamento e aquilo começa a fazer mal para a gente. Por quê, irmão? Porque os pensamentos dirigem a nossa vida. Então, nós precisamos cuidar com o que a gente pensa, porque esses pensamentos vão acabar dando a direção que a nossa vida tem. E outra coisa, irmãos, é que a boca fala daquilo que o coração está cheio, irmãos. E muitas vezes a gente confirma isso ao encontrar uma pessoa, né, que faz tempo que você não vê, ou às vezes você encontrar uma pessoa. Eu sempre conto, né, para Ana, que uma vez eu encontrei um colega de escola. Ele era menino, né? Nós tínhamos 13, 14 anos, e ele só falava do São Paulo. Ele falava que o São Paulo ganhou o campeonato, que o São Paulo está bem no campeonato, que o São Paulo era o melhor time do mundo, que o São Paulo ia ganhar a Libertadores. E o assunto dele era o São Paulo, era apaixonado pelo São Paulo. Irmãos, eu mudei daqui, né? Nós fomos para Curitiba, eu casei, fui morar em Curitiba, a gente passou muito tempo fora, depois voltei, essa pessoa não estava mais morando aqui. Passou, irmãos, muitos anos, eu acho que mais de 20 anos, eu encontrei ele, já casado, com filhos, né? Então, tudo bom, como é que você está? Tal, beleza. Você viu São Paulo, né? Esse ano, não tem quem tira do São Paulo. Eu falei, gente, né? 20 anos depois, irmão, o assunto dele é o São Paulo.
né? Igualzinho, irmão, é a mesma conversa. E a gente, irmão, fica assim admirado, né, de ver como que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Tanta coisa que nós podíamos conversar desses 20 anos, ele perguntar onde é que eu morei, como é que foi. Ele veio, irmão, falar do São Paulo de novo. Você vê que o coração dele está cheio, irmão, do São Paulo, do time. É uma coisa impressionante. Como que aquilo domina a mente da pessoa e é só daquilo que ele fala. E nós precisamos, irmão, ter uma postura diferente. O apóstolo Paulo fala, Filipenses 4:8. Encham a mente de vocês de tudo que é bom, do que merece elogio, que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Então, irmãos, ele está dizendo, está nos orientando sobre o que pensar, como dirigir os pensamentos e levar isso adiante. E aí, irmãos, muitas vezes eu tenho dito, né, estive comentando isso lá com os irmãos no encontro geral, continuo dizendo para os irmãos, muitas vezes as pessoas nos procuram, né, dizendo, irmão, sabe o que o fulano fez para mim e tal? Eu falo, irmão, não interessa saber o que o fulano fez para você, irmão. Eu quero saber como que Deus te curou, como que Deus te abençoou, como que Deus, né, vai te usar no futuro para você ser uma pessoa melhor, como que esse acontecimento vai fazer de você uma pessoa melhor. Porque senão, irmão, a gente fica falando de pessoas, a pessoa chega e fala, olha, o fulano pisou no meu pé. Você fala, não acredito, rapaz, eu sempre desconfiei que ele não era boa gente mesmo, não sei o quê. E você começa começa a falar da pessoa, irmão. E falar da pessoa não vai levar nós a lugar nenhum, irmão. E aí, quando você muda isso e fala, não, mas e aí, Deus abençoou que você curou, você sarou do teu pé aí? Não foi nada, estava tudo bem, então tá ótimo. O que você aprendeu com isso aí? Você vai agora tirar o pé quando ele passa, né? Você vai tomar uma outra atitude. Irmão, você tem que, né, ver o que eu faço daqui para frente. Com essa experiência ruim que me aconteceu, ao invés de culpar pessoas, falar mal de pessoas, você pensar como que Deus trabalhou na minha vida para eu superar esse problema e como que eu posso agora ser uma nova pessoa ou, a partir dessa experiência, ter uma nova postura que me leve a ter algo melhor para mim e também para ensinar para as outras pessoas que estão em volta de mim. Então, irmãos, isso sempre foi uma diretriz, assim, no meu dia a dia, de buscar, irmãos, saber mais sobre Deus e menos a respeito de pessoas em si. E aí, irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que tem sido, irmão, um pensamento que constantemente tem estado na mente, desde muitos anos atrás, quando eu ouvi uma palestra do pastor Alva Rufer, que é o autor do livro de Teologia Sistemática, que nós traduzimos aqui para o Brasil, em português. O autor desse livro, irmãos, um dia ele fez uma palestra quando o livro completou 50 anos de publicação. Ele fez o livro em 1960 e quando foi em 2010, fazia 50 anos que o livro tinha sido publicado. Ele fez uma palestra e disse o seguinte, olha, eu fico muito feliz, porque quando foi na década de 60, 70, os pastores pegavam o livro, iam para o rádio e a igreja dobrava de tamanho. Então, o que era isso, irmão? Pegar o livro e ir para o rádio? O pastor ia lá no rádio e dizia, olha, irmãos, nós cremos num Deus único. Nós cremos num Deus único. O único Deus verdadeiro. Nosso Deus não é duplo, não é trino, não é um ser múltiplo. Ele é um Deus único, o único Deus verdadeiro que criou o céu e a terra, que enviou o seu Filho para a nossa salvação. E as pessoas diziam, olha, que interessante, então vocês não são trinitários? Não somos trinitários. Aí tinha uma repercussão aquilo, irmãos. Ele ia para outro assunto, falava, olha, nós não cremos que a alma é imortal. A pessoa, a imortalidade é Deus quem dá. Ele criou Adão para ser imortal, veio o pecado, né, e trouxe esse período conturbado que nós vivemos hoje, mas existe a promessa da imortalidade. Então, Jesus foi, a Bíblia chama ele de primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro que levantou para a vida eterna, saiu do túmulo para nunca mais morrer. E aí, irmãos, nós também podemos
ter a vida eterna em Cristo, mas você não tem já uma vida eterna. Porque as pessoas falam, você tem que escolher onde você vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. Não é isso, irmão. A pessoa que não crê em Deus, que não receber a salvação, ela será destruída completamente, ela vai deixar de existir. Ela não é eterna em si mesma. Eu tenho uma alma imortal dentro da pessoa. Nós não cremos assim, essa é uma crença pagã. É da filosofia grega. Isso não é cristão. Não criam assim os judeus, e não criam assim os primeiros cristãos, e não cremos nós assim agora. E os pastores iam para o rádio, pregavam essa palavra, pegavam lá a parte de antropologia do livro de teologia sistemática, pregavam, olha, o homem é assim, ele não tem uma alma imortal, ele é uma alma, e tem um espírito dado por Deus, mas ele será ressuscitado quando Jesus voltar para a vida eterna ou para a destruição eterna. E aí, irmãos, isso tinha uma repercussão, as pessoas começavam a pensar a respeito, vinham as passagens na Bíblia e vinham para a igreja. E assim, irmãos, outras pregações, o batismo em nome de Jesus, olha, o batismo, todas as passagens da Bíblia que falam sobre o batismo é em nome de Jesus. Então, nós temos lá Mateus 28, 19, que é a ordem que Jesus dá aos discípulos, e todas as outras vezes, irmão, mais de 10 passagens na sequência, em Atos dos Apóstolos, nas cartas, nós vamos encontrar que eles cumpriram essa ordem, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus. Então, nós batizamos em nome de Jesus. E assim vai, irmãos. Pregava isso, a igreja dobrava de tamanho. Pregava, a igreja dobrava de tamanho. E eu fiquei muito impressionado, irmão, quando eu ouvi essa palestra, porque eu fiquei pensando assim, o que é que nós podemos fazer hoje, irmãos, semelhante ao que aconteceu lá no passado, nos Estados Unidos, quando houve esse momento da pregação, para que nós agora também pudéssemos ter a igreja dobrando de tamanho. E esse pensamento, irmão, tem ocupado a minha cabeça há muito tempo. E aí nós decidimos traduzir o livro de teologia sistemática. Então, trabalhei nesse projeto, irmãos, vários anos, para traduzir o livro, para publicar o livro, foi uma ação. Aí trabalhamos muito na questão do aplicativo da igreja. Então, tem um aplicativo para celular, você coloca no celular, recebe as notícias da igreja, vê os estudos, está tudo na palma da mão. Fizemos o aplicativo, irmãos. Aí fizemos a Casa Publicadora, que produz lições, que produz material impresso, calendário, que os irmãos então, já receberam aí o calendário para acompanhar a programação desse ano. Produz lições da escola bíblica, produz o livro de teologia, produz material que a gente pode usar, folheto. E estamos trabalhando com a Casa Publicadora. E aí, irmãos, também propusemos aí a ideia de fazer um encontro anual de confraternização. Estamos reunindo, já é o segundo ano que nós nos reunimos no encontro geral, tem sido uma bênção. E aí, irmãos, o trabalho de afiliação à Meridian, o trabalho de procurar meios para termos um curso de teologia sistemática, a princípio, que já está disponível no YouTube, depois uma faculdade de teologia, o dia que Deus permitir, para formar novos líderes. Mas o que são essas ações, irmãos? O que são esses projetos que nós temos apresentado para a igreja e, com a graça de Deus, contado aí com o apoio dos pastores, vários pastores apoiando e abençoando para que esse projeto consiga, para que nós consigamos seguir em frente com esse projeto, todos eles. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, fica sempre na minha mente o que é que nós precisamos fazer para que essa mensagem, irmão, alcance o coração das pessoas. O que é que nós podemos fazer para que essa mensagem alcance o coração das pessoas? E aí, irmãos, nós também pensamos que talvez não seja algo que a gente faça, talvez seja algo que Deus vai fazer, irmãos. E aí a gente começou a orar e pedir a Deus que nós tenhamos intimidade com Ele, irmãos. Então nós começamos o programa Rumo ao Trono. Toda quarta-feira, meio-dia, a gente tem um programa que a gente propõe para as pessoas orarem mais a Deus, ler mais a palavra de Deus, jejuar e ter, irmão, um contato pessoal, íntimo com Deus. Temos proposto isso toda quarta-feira aqui junto com os irmãos
E o grupo de oração, né? O grupo de oração onde os irmãos participam juntos ali, fazem seus pedidos, oram uns pelos outros, e principalmente oram em dupla, né? Toda semana sorteia duplas diferentes, e a gente ora uns pelos outros ali no grupo de oração, um grupo que começou com 8 pessoas, hoje tem mais de 60, e nós estamos ali, irmãos, orando e pedindo a Deus que Deus abençoe a igreja do Brasil. Que Deus abençoe, irmãos, que nós possamos ver a igreja crescer. Irmãos, por que nós queremos o crescimento da igreja, irmão? Porque nós sabemos, irmão, que é o conhecimento da salvação. É o conhecimento, irmão, da vida eterna. Irmão, você imagina, a gente canta aqui um hino assim, ó, não te importas, né? Aí no refrão ele fala assim, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém me falou, ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Então assim, irmãos, será que alguém vai dizer assim, puxa, eu convivi 10 anos com o irmão Dário e ele não me falou nada que tinha essa questão aqui da salvação? Não é um negócio esquisito, irmão? Nesse hino ele fala, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar da graça de Cristo. Você imagina alguém, irmão, que passou 10 anos convivendo com a gente, colega de serviço, vem a volta de Jesus, você está salvo, aí ele fala, rapaz, você não me falou nada disso aí? Tinha esse negócio que eu podia ser salvo também? Não é um negócio estranho, irmão? Um vizinho, foi 10 anos seu vizinho, um colega de escola, foi 10 anos teu colega de escola, alguém, irmão, que conviveu com você, alguém da sua família, às vezes, irmão, uma pessoa do convívio ali, e você, um tio, um primo mais distante, que você nunca falou do evangelho para ele, irmão. Você nunca falou para ele, olha, é possível ter a vida eterna, Jesus está voltando, você precisa acertar a sua vida, precisa crer e ser batizado para você ser salvo. Irmão, será que vai alguém dizer, não me falaram de Cristo? Né? A gente canta esse hino. Então, nós precisamos, irmão, ter essa preocupação. Quando eu digo para os irmãos, né, que a igreja dobrava de tamanho, e aqui o pastor Alba Ruffer, não foi a igreja dele, irmão, onde ele congregava, onde ele era pastor. Ele fez a palestra dizendo o seguinte, os pastores, nas suas próprias igrejas, pegavam o livro, ia para o rádio, e a igreja dobrava de tamanho. A igreja dele lá, do outro pastor. Então, não é sobre também uma coisa egoísta, eu quero que cresça a minha igreja. Não, irmãos, eu quero que Deus alcance mais pessoas com a salvação. Aqui em Nova Odessa, em Colombo, em Cândido Mota, onde for, irmão, que Deus abençoe, que as pessoas conheçam a mensagem da salvação, né? Tantas capitais, né, irmãos, aí, Belo Horizonte, Salvador, tantos lugares onde a gente vai, irmão, uma capital enorme, milhares de pessoas naquele lugar, milhões até, e a gente não vê, irmãos, ali, talvez, o que seria o trabalho da fé. A gente não vê ali, irmãos, hoje a gente vê poucas pessoas que aceitaram, irmãos, a fé, que aceitaram a salvação. Então, irmãos, o que é que nós poderíamos fazer, qual atividade nós poderíamos fazer para que isso funcionasse, né? Então, esse eu já falei aqui, né? Fizemos o livro, o aplicativo, a Casa Publicadora, o Encontro Anual, a Faculdade de Teologia, todas essas ações, irmãos, são ações que nós fizemos buscando levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. E agora, irmãos, nos próximos 5 anos, eu penso que nós também deveríamos, irmãos, ter uma atitude de evangelismo, né? Porque nós completamos 40 anos da igreja, né? O que significa isso, né, irmão? Que nós completamos 40 anos. Não significa, irmão, que nós vamos agora aposentar, né? A igreja completou 40 anos, então tá bom demais. A gente pensa, né? Agora nós vamos aposentar, nós vamos entrar de férias. Não, irmãos, completou 40 anos e é hora de trabalhar, né? Hora da gente caminhar, pregar o evangelho, porque nós somos, irmãos, essa igreja que prega a volta de Cristo, como numa nova condição, não mais, irmãos, na condição de um profeta que vem para pregar, irmãos, o arrependimento, mas ele vem agora, irmão, como Rei dos Reis. E a Igreja de Deus, irmão, pregou isso, a restauração de Israel como condição para a volta de Cristo, e agora as condições estão aí, irmãos, e nós estamos vendo muitos sinais que a Bíblia fala, irmãos. Esse ano foi um ano de muitos sinais no clima, irmãos.
Irmãos, esse ano o deserto do Saara alagou. É coisa, irmão, impressionante, irmão. Nós tivemos várias queimadas no mundo inteiro, problemas climáticos, seca, lugares, irmão, onde tem muita água, foi uma seca terrível, lugares secos encharcaram, tempestade, esses tornados, esses furacões que tiveram aí também destruindo, muita destruição. Irmãos, nós vimos muita coisa diferente, irmão, guerra. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, tem várias guerras em andamento no mundo, irmão. A guerra da Ucrânia continua acontecendo, Israel está lutando lá em 7 frentes contra o terrorismo. Nós temos a Rússia lá na Ucrânia também, a guerra que não termina. Nós temos, irmão, a China falando em exercício militar, a Coreia do Norte se envolvendo. Irmão, nós estamos vivendo um período muito estranho, de guerra, de fome, de pestilência, de doença, irmãos, né? O Covid, toda essa coisa, uma doença que atingiu o mundo inteiro ao mesmo tempo. Irmãos, muita coisa acontecendo, nos mostrando os sinais que a Bíblia fala. E aí, irmãos, nós, do nosso lado, olhando para as Escrituras, nós olhamos, irmão, e vemos Israel de volta na sua terra já, dando as condições para a volta de Jesus. Então, irmãos, é isso que eu imagino, irmão, que nós, falando que Jesus está às portas, que Jesus está a um passo de vir, irmãos, e que talvez aconteça lá o ajuntamento de todas as nações contra Jerusalém, é aí que eu digo para os irmãos que esse Armagedon, irmãos, talvez seja para nós um tempo, irmão, de colheita, porque eu não acredito, irmão, que as nações vão se reunir contra Israel e no outro dia Jesus volta. Eu acho, irmão, que as nações vão se reunir contra Israel e elas vão se preparar, vão preparar seus exércitos, elas vão preparar os seus navios, elas vão se preparar para essa guerra. E que vai acontecer, irmãos, sinais que a gente vai poder identificar de que o mundo inteiro está se virando contra Israel, e isso será o sinal para nós, irmão, de que Jesus está às portas, irmão, de que Jesus está prestes a voltar para livrar Israel dessa guerra. E hoje, irmãos, se esses sinais acontecerem essa semana, o mês que vem, o ano que vem, ou daqui a 10 anos, nós precisamos, irmãos, como igreja, estar preparados, irmão, para ter talvez um fluxo de pessoas que vão perceber que é esse o sinal da volta de Jesus. As pessoas vão perceber, irmão, elas vão enxergar que talvez os outros sinais, esse negócio de esperar o anticristo, esse negócio do rápido secreto, a marca da besta, o chip que vai colocar no braço, eles vão perceber, irmão, que isso não são sinais verdadeiros, que eles não aconteceram, a lei dominical, tudo isso, irmão, são teorias, são outras maneiras de enxergar os sinais da volta de Cristo, mas em algum momento as pessoas verão, irmão, que o sinal da volta de Cristo é o ajuntamento das nações contra Israel e contra Jerusalém, porque em Zacarias, nos profetas ali, irmãos, do Antigo Testamento, está dito, irmão, que neste momento, ali, especialmente Zacarias 14, ali nos profetas do Antigo Testamento, está dizendo que quando as nações se ajuntarem contra Israel, Jesus Cristo aparece nos céus e livra a nação de Israel da destruição. E as pessoas, irmão, vão perceber isso, elas vão entender que esse sinal está chegando. E aí é que eu pergunto para os irmãos, e se tivermos aí, irmãos, um crescimento espantoso nessa hora? Nós precisamos, irmão, estar preparados para falar do Evangelho para essas pessoas. É por isso que nós temos investido em conteúdo digital, que permite, irmão, multiplicar esse conhecimento rapidamente. O nosso curso de Teologia Sistemática, irmãos, está no YouTube, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode ver a parte de escatologia, a parte que nós estamos falando ali sobre o futuro, que está escrito na Bíblia, quais são as profecias da Bíblia para o futuro. As pessoas, irmão, podem, não tem limite ali, pode ter uma pessoa assistir, ou pode 1 milhão de pessoas assistir, irmão, que o conteúdo está lá. Pode instalar o aplicativo no celular, irmão? Uma pessoa pode instalar, mas 1 milhão de pessoas podem instalar, que não tem problema, não tem limite. Nós temos investido, irmão, na transmissão online dos cultos. Por quê, irmão? Porque nós podemos ter hoje 20 pessoas assistindo,
mas pode ter 200, pode ter 2.000, ou pode ter 2 milhões, que não muda, é só todo mundo entrar no YouTube, todo mundo assiste ao mesmo tempo. A escola bíblica, né? Nós estamos transmitindo a escola bíblica, por quê, irmão? Porque entra um ou entra 1.000, tanto faz, irmão. Todos estarão assistindo, tendo aquele conhecimento. Então, nós temos investido, irmão, em ferramentas digitais que permitem, irmão, compartilhar esse conhecimento. Como foi no passado, o rádio, o pastor pegava o livro e ia para o rádio. Hoje, irmão, nós pegamos esse conteúdo, levamos para a internet, porque nós sabemos, irmãos, que isso vai permitir escala e as pessoas vão poder ter acesso a esse conhecimento. Irmãos, se vier um crescimento espantoso, irmão, nós precisamos estar preparados para acolher essas pessoas, para ensinar essas pessoas e para mostrar para elas, irmãos, o caminho que nós temos pregado aqui constantemente há 40 anos aqui no Brasil. E todos, irmão, têm o seu papel, né? Ah, o pastor está aí transmitindo, né? Tá bom. Mas tem o outro, irmão, que está no local lá, que não transmite, mas é ele que visita, ele que faz o casamento, é ele que batiza, ele que faz a visita aos enfermos, irmão. Cada um tem seu papel, tem seu lugar, tem sua atividade. Cada um, irmão, pode contribuir com o seu dom, com o seu talento, na música, na manutenção da igreja, no ensino das crianças, irmãos, na literatura. Cada um tem seu dom, irmãos, né? Hoje, inclusive, fiquei muito feliz ali no grupo da organização do encontro, que a irmã Annelise fez um poema, né? Mandou um poema ali, falou, olha, eu gostaria de agradecer os irmãos por esses momentos, e eu fiz um poema aqui para agradecer a Deus o tempo que nós passamos juntos lá. Por aí, ó. É um talento, né, irmãos? É um irmão que compõe um hino, né? Nós temos irmãos que compõem hinos. Tivemos aquele hino que foi composto para o encontro passado, lá pelo pastor Ismael. Irmãos, cada um tem o seu dom, o seu talento, e vai, né, colocando o seu talento em funcionamento, vai fazendo ali, irmãos, alcançando pessoas, irmãos, com aquilo que ele sabe, né? E nós estamos nos preparando, irmãos, né? Com discipulado, com livros, né? E essa questão da Netflix que eu digo para os irmãos aqui, é que o aplicativo, irmão, é como se fosse a Netflix. É um lugar, irmão, que nós colocamos conteúdo para as pessoas acessarem. Então pode ter conteúdos ali que você criou, que você fez. Talvez contando histórias, talvez falando com as crianças, talvez, irmão, lendo a Bíblia, né? Nós tivemos aqui a irmã Natália que leu os provérbios, leu o livro de provérbios, irmão, gravou os áudios de cada capítulo do provérbios e está lá no aplicativo. Então, irmãos, nós podemos, de alguma forma, irmão, contribuir para que isso aconteça, irmão, para que, de alguma forma, nós estamos ajudando, irmão, para que as pessoas conheçam a mensagem do Evangelho. Um avivamento, irmãos, nos próximos 5 anos virá se nós orarmos, jejuarmos, estudar a Bíblia, irmãos, criarmos conteúdo, irmão, e colocar tudo isso na presença do Senhor. Estou propondo isso para os irmãos. Vamos orar, vamos jejuar, vamos falar com Deus. Senhor, o que nós precisamos fazer, irmão, para alcançar o coração de outras pessoas, irmão? Muita gente ocupada, irmão, com as coisas do mundo. Como eu falei para os irmãos, você vai conversar com uma pessoa, ela está falando de futebol, está falando, irmão, da fofoca dos famosos, do casal que separou, e aí, irmãos, da novela, do que quer que seja. Mas aí, irmãos, é a hora da gente chegar com outro assunto, irmão. A gente chegar com o assunto da salvação, a gente chegar com o assunto da vida eterna, a gente chegar com o assunto, irmão, de que Deus vai trazer, irmão, uma renovação para esse planeta, que Jesus vai reinar, ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores aqui. A gente entrar, irmão, com outro assunto que está cheio o nosso coração, a gente transportar em palavras e levar o Evangelho para as pessoas, irmão, para que outros também conheçam a mensagem de salvação. Pois não. Ana Lúcia está lembrando aqui, nós teremos a oportunidade agora, dia 8, eu não sei se é dia 12, né? Dia 12 de janeiro, nós vamos começar os 90 dias com Jesus de novo, lendo trechos da Bíblia até o dia da Santa Ceia, né? Tem a leitura de madrugada, tem o calendáriozinho para a gente ler. Vamos ler as cartas de Paulo dessa vez. Irmãos,
Que oportunidade, irmão, para você conhecer mais das Sagradas Escrituras e de convidar outras pessoas, irmão, também para fazer a leitura junto, para estar junto ali, para conhecer mais das Sagradas Escrituras. Irmãos, a gente se esforçar, irmão, no sentido de orar, de pedir a Deus, Senhor, o que nós podemos fazer para a mensagem alcançar outras pessoas? Para que mais gente entenda que é preciso se arrepender e ser batizado para ser salvo. Para que mais gente entenda, irmão, que é preciso, irmão, se entregar verdadeiramente na presença de Deus para ter uma vida melhor. E aí, irmão, talvez nós vamos encontrar pessoas, né, desses 40 anos aí, eu peço força para Deus, irmão, para fazer livros. Eu pretendo escrever, irmãos, ou traduzir. Estamos traduzindo um livro bem interessante de um outro irmão americano para o português. E estamos, irmão, trabalhando para que tenhamos mais material impresso. Esse é o meu dom, é aquilo que Deus tem me capacitado para fazer. Mas o irmão vai procurar o seu, né? Então, a ideia, irmãos, é que a gente, na família, na igreja, nesse projeto digital, né, o que você pode fazer, irmão? O que você poderia fazer? No que você poderia participar? Que atividade você pode se dedicar para ter, irmãos, uma participação nesse avivamento, nesse novo tempo que a igreja está propondo, irmãos. Eu acredito, irmãos, que muitos vão descobrir que ele não precisa ser judeu nem adventista para guardar o sábado. Isso, irmãos, é algo que muita gente ainda não sabe, irmãos. Ele pensa assim, quem guarda o sábado é judeu, quem guarda o sábado é adventista. Não, irmãos, o sábado é um princípio bíblico. Ele está lá na criação. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então, o sábado é coisa de Deus, não é coisa de adventista nem de judeu. Os judeus vieram depois, os adventistas vieram depois. É o Deus do sábado, como diz o nosso irmão Rui Pedro, né? O bispo Rui Pedro de Moçambique, ele fala o Deus do sábado. Irmãos, é o Deus do sábado, né? E o sábado, ele inclusive nos protege da idolatria, né? Estava dizendo hoje a irmã Ana Maria na escola bíblica, né? Que é isso, a gente, se você está guardando o sábado, você está ligado ao Deus da criação. Se você não tem o sábado, você pode estar adorando qualquer Deus por aí, porque não faz diferença, né? Então, irmãos, tudo isso eu acredito que vai acontecer em algum momento, irmãos. As pessoas vão descobrir que o sábado é um princípio de Deus. As pessoas também vão descobrir, irmão, que Israel é o relógio de Deus. É lá que estão as profecias. É lá, irmãos, que nós estamos olhando para ver quando será a volta de Cristo, se está mais perto, se está mais longe. É olhando para Israel, irmão, que nós vamos saber o tempo de Deus colocado ali nas profecias. Mas as pessoas não sabem disso e a gente precisa falar. E talvez, irmãos, as pessoas vão descobrir que Jesus está voltando, está perto de voltar e que nós precisamos, irmão, corrigir a nossa vida, fazer alguma coisa diferente para nós estarmos juntos quando ele voltar. Então, irmãos, depois de 40 anos de trabalho, não é hora da folga nem da aposentadoria. Igual a gente vê por aí, a pessoa trabalha 35 anos, aposenta, né? Nós já estamos com 40, já está na hora, passou da hora de aposentar. Não é isso, irmão, não é isso. Nós estamos na hora, irmão, de trabalhar mais do que trabalhamos até aqui. Nós estamos, irmãos, agora num esforço, irmão, para fazer mais do que nós fizemos até aqui. Então, irmãos, pensa lá em Israel, quando eles saíram do Egito, irmão, passaram 40 anos na Terra Prometida. Então, 40 anos no deserto, irmão, depois dos 40 anos no deserto, irmão, não veio férias, veio a conquista da Terra Prometida. Foi a hora de matar os gigantes, foi a hora de derrubar as cidades, lá os muros. Foi a hora, irmãos, de vencer aquelas pessoas que estavam ali para que eles pudessem ocupar. Então, da mesma forma, nós aqui, irmãos, também durante o nosso evento, o pastor Carlos esteve ali comentando, né, que 40 é sempre uma mudança de fase, né? Você muda de fase na sua vida a cada 40 anos, vamos dizer assim. Ele mostrou para Moisés, né, com 40 anos deixou o Egito, com mais 40 em Midian ele voltou para tirar o povo, e com mais 40 ele completou a missão dele. Então, irmãos, cada 40 anos na vida de Moisés foi uma mudança de fase. Talvez para nós seja da mesma forma, irmãos. 40 anos de vida a gente vive de um jeito, um pensamento, uma postura, depois a gente faz uma mudança, irmãos.
E agora talvez seja uma fase de mudança também para a igreja, irmão, para a gente enfrentar essa luta, a gente se dispor, irmão, a trabalhar mais do que o que a gente vem trabalhando, a encontrar mais ferramentas, a tentar, irmãos, encontrar mais pessoas, irmão, para que a gente possa, irmão, pregar o Cristo ressuscitado, irmão. Pregar a Cristo, irmão, que a tumba vazia, o Cristo que ressuscitou, irmão, para nunca mais morrer, que vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós precisamos, irmão, estar preparados, irmão, para esse momento, para pregar e para fazer essa colheita, irmão, de última hora, que talvez esteja aí prestes a acontecer, conforme ali os eventos que estão acontecendo lá em Israel. Então eu quero convidar os irmãos para você pensar, orar, buscar a Deus, para saber o que a igreja precisa fazer, irmãos, ou o que eu, você, cada um de nós, irmãos, podemos contribuir, irmão, para que a igreja alcance mais pessoas, para que nós possamos alcançar de uma maneira sábia o coração das pessoas. Quem sabe, irmão, Deus permitir que na nossa família mais pessoas aceitem o Evangelho e sirvam a Deus. Quem sabe no nosso local de trabalho a gente seja uma influência positiva na vida de outras pessoas. Quem sabe, irmão, na nossa igreja nós temos mais pessoas servindo a Deus aqui conosco, online ou presencial. Quem sabe, irmãos, no próximo encontro nós vamos mais pessoas participar do encontro aqui de Rio Preto, né, como foi dito aqui pelo irmão Dário. Nós possamos, irmãos, ter essa bênção de ver o grupo aumentando, irmãos. Por quê, irmão? Porque a gente quer encher de gente, porque a gente quer ver um monte de gente, porque isso é só aqui em Rio Preto. Não, irmãos, é em todo lugar, irmão. Nós queremos ver as pessoas, irmão, recebendo a salvação, porque quando Jesus voltar, irmão, serão essas pessoas que vão receber a vida eterna, que vão reinar com Cristo, que vão ter, irmão, as promessas que a Bíblia tem para nós. E fora disso, irmão, é a destruição e é o fim. Então, nós não queremos, irmão, que ninguém seja destruído, que ninguém tenha um fim. Nós queremos que as pessoas vivam, que elas vivam com Deus eternamente. Então, para isso, irmão, nós temos que pregar o Evangelho e cada um pode dar a sua contribuição. Eu quero te convidar para você orar, pedir a Deus, para iluminar a tua mente e para você saber qual é a sua contribuição, quem é a pessoa com quem você tem que falar, para que nós sejamos, irmãos, agentes de salvação na vida de outras pessoas. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus aí sobre as nossas vidas e para que nós sigamos aí firmes para fazer a obra do Senhor. Santo Deus e nosso Pai, oramos a Ti agradecidos pelas Tuas bênçãos, pedimos o Teu favor e a Tua graça sobre a vida de cada um de nós. E queremos hoje, ó Deus, pedir que o Senhor dirija, ó Pai, a nossa vida, os nossos pensamentos. Queremos, ó Pai, encher a nossa mente, ó Deus, de tudo aquilo que é puro, que é amável, tudo aquilo, ó Deus, que é de boa fama, tudo aquilo, ó Deus, que é honesto. Pai, que vai fazer com que nós tenhamos uma vida aos Teus pés, ó Pai, a mente cheia, meu Deus, de coisas que edificam, e a nossa boca possa transbordar, ó Pai, palavras de salvação, ó Deus, na vida daqueles que nos cercam. Senhor, nós queremos te pedir para que sejamos instrumentos de salvação na vida das pessoas, dos nossos conhecidos, dos nossos familiares, das pessoas que estão em nossa companhia de trabalho, Pai, com quem nós convivemos de alguma forma, nós possamos falar salvação, possamos falar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para a salvação daquele que crê. Oramos hoje, meu Deus, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos na fé, sobre todos os irmãos da Igreja de Deus no Brasil, em todas as outras cidades, estados, meu Deus, a Tua graça seja sobre a vida de cada um e sobre nós aqui na Igreja de Rio Preto, para que a Tua graça ilumine, ó Pai, a nossa mente, ó Pai, para que nós tenhamos palavras de salvação, palavras de vida eterna, ó Pai, para que nós tenhamos sempre o coração cheio, meu Deus, daquilo que edifica, para que o Senhor coloque em nós, meu Deus, sempre o desejo de pregar, de anunciar a mensagem, e nós possamos, meu Deus, ver um avivamento, meu Deus, um novo tempo na igreja, um tempo, meu Deus, onde cada um de nós esteja mais firme na Tua presença, e onde nós possamos ver outras pessoas, ó Pai, se achegando, aumentando o número dos salvos, ó Pai,
aumentando o número daqueles, ó Pai, que serão transformados, daqueles, ó Pai, que estarão de pé na volta do Senhor Jesus, daqueles que vão reinar, ó Pai, com Ele no reino eternal, ó Pai. Nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção, Teu favor sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, que o Senhor nos fortaleça na fé e nos ajude a pregar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta, que elas não venham, meu Deus, a perecer sem o conhecimento da salvação, mas que nós sejamos atalaias, sejamos, meu Deus, pregadores, sejamos, ó Pai, pessoas que atuam, ó Pai, no evangelismo, sejamos, cada um de nós, faça a obra de um evangelista e leve a mensagem de salvação e possamos, meu Deus, ser instrumentos de salvação na vida de outras pessoas. Nós pedimos a Tua bênção, ó Pai, e oramos por um reavivamento, oramos, meu Deus, por um tempo, ó Pai, de força espiritual, meu Deus, de bênção, tempo de prosperidade, ó Pai, material, prosperidade, meu Deus, em número, prosperidade em qualidade, ó Pai, que seja um tempo de bênção, ó Pai, que nessa nossa nova fase da igreja, nós possamos experimentar, meu Deus, o Teu poder, a Tua unção, ó Pai, derramada sobre o povo, a igreja do Brasil e em todo o mundo. Bênção que nós te pedimos hoje, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.